previdenciários. Palavra contigo, Braulio. Primeiramente, quero agradecer aí as palavras carinhosas do Sandro Pérez, e em nome do qual eu já cumprimento toda a diretoria pela ousadia de estar criando aí uma entidade num momento extremamente desfavorável aos trabalhadores. Então, é uma ousadia, mas é uma necessidade. Quero também agradecer pela compreensão de que eu chegaria um pouquinho atrasado em função da outra atividade que eu acabei de participar também, e cumprimentar todas as pessoas que estão aí nos assistindo. É uma grande satisfação a gente perceber o nascimento de uma entidade, e é uma grande responsabilidade ser um dos primeiros a estar falando com esses participantes. Até porque os objetivos e a lógica que vocês colocaram na ANAPAR, ela aproxima muito da ANAPAR, inclusive na missão, defender os interesses dos participantes, e podem ter certeza que a ANAPAR estará sempre de portas abertas a qualquer necessidade que vocês tenham. Fazer essa parceria é necessário, e da forma que vocês estão organizando, acho de extrema importância. Por que eu chamo a atenção de extrema importância? O tema Previdência Complementar, ele não é um tema trivial, não é um tema que se discute no dia a dia. E se não for através de mecanismos como esses, que a gente começa a abrir a possibilidade de alguns esclarecimentos, muitas pessoas não saberiam o que está acontecendo. E isso é muito importante, ter sempre um espaço aberto de debate, sempre um espaço democrático, transparente, onde as pessoas possam trazer aí as suas ideias, apresentar suas opiniões e sair dali com uma visão um pouco mais clara do que significa o sistema de previdência complementar. E aí eu vou me dar a liberdade de fazer um pequeno resgate, porque normalmente nós que hoje já estamos de cabeça branca e já estamos aposentados, nós estamos hoje estarrecidos com o que está acontecendo, porque, na realidade, o que está acontecendo é uma grande frustração e uma ruptura do contrato que eu assinei com a empresa patrocinadora. E quando eu falo da patrocinadora, eu estou dizendo também de um pacto muito maior, que foi a garantia do Estado em prevalecer com o meu benefício da forma como deveria. Isso remonta a uma bela manhã de 1977, onde Mário Henrique Simons e Ernesto Geisel se organizam e dizem: olha, nós precisamos organizar esse sistema de previdência complementar, porque para o Estado vai ter uns objetivos muito significativos e muito importantes. Primeiro, fomentar o mercado de capitais, porque nós não tínhamos, na década de 70, não tinha um mercado de capitais organizado. Ter uma poupança de longo prazo, onde se possa fazer os investimentos de infraestrutura, porque, como nós sabemos, os bancos e instituições não fazem investimentos de longo prazo, normalmente é uma... E o terceiro objetivo, e que é mais importante, é liberar a União da aposentadoria dos trabalhadores das estatais. Ora, a União, ela bancava os benefícios de aposentadoria de todos os trabalhadores que atingissem o seu período dentro das estatais. Caixa Federal, Banco do Brasil, Petrobras, todas essas empresas estatais, a aposentadoria dessas pessoas era garantida pela União. Para se livrar desse fardo do Estado, o que foi feito naquele momento? Foi feito um pacto, e aí entra a importância desses nomes aí nessa construção, oferecendo ao trabalhador dessas estatais a possibilidade de ter uma aposentadoria como se em exercício estivesse, com um acordo mínimo de que as patrocinadoras, empresas estatais, garantisse um benefício, uma contribuição,
que fosse uma outra contraparte do trabalhador. Então, na verdade, eu não vou dizer em paridade, porque em 77, quando começou a legislação, você tinha a história de 2-1, 3-1, tem história até de 8-1, para que incentivasse os trabalhadores a aderir a essa nova modalidade. Então, assim, primeiro ponto que precisa ficar na nossa cabeça, não existe nenhum favor do Estado, não existe nenhum benefício, benemérito, qualquer coisa nesse sentido. Foi um direito que foi usurpado dos trabalhadores das estatais de ter uma aposentadoria garantida pelo Estado, em troca de um benefício que poderia ser constituído com a participação das duas partes, tanto patrocinadora como os participantes. Ora, constituído, então, a legislação 6435, de 77, esses planos vinham seguindo a sua vida normal, teve uma primeira ruptura com o decreto 20, em 98, que estabeleceu a famosa paridade. E a partir daquele momento ali, estabeleceu que não acabou essa brincadeira de ter 2-1, 3-1, e aí o sistema ele seria paritário. Ora, se a gente marca esse período, a década de 90 era uma década de governo Fernando Henrique, onde se iniciou os processos de privatização das empresas estatais. Tínhamos ainda um resquício histórico aí da questão das diretas já, da organização da sociedade em torno de uma abertura política, mas aí começou o processo de privatização das estatais. Nesse momento, as estatais colocadas à venda, tanto os compradores nacionais quanto internacionais, eles detectaram um primeiro problema para adquirir essas empresas. Eles se recusaram a comprar as empresas que tinham benefícios vitalícios. Então, se vocês voltam lá na década de 90 até 98, que foi o final, foi o grande momento da mudança dos planos de benefício definido para contribuição definida. A primeira opção, a primeira tentativa foi mudar os planos de benefício definido para contribuição definida pura. Houve um momento de organização dos trabalhadores dessas estatais e se conseguiu fazer aí uma primeira mediação, que foi os planos de contribuição variável. Em rápidas palavras, o que significa isso? Contribuição definida, benefício definido, eu mantenho o benefício tal como ele é na ativa. A contribuição definida é um benefício onde a minha contribuição é que vai definir o meu benefício futuro, e a contribuição variável foi o que se conseguiu naquele momento, é uma mescla entre os dois. Na fase de capitalização, na fase de acumulação, tanto o patrocinador e a patrocinadora, ela contribui. A partir do momento que chega o período de aposentadoria, ele passa a ser benefício definido com direito vitalício à percepção desses benefícios. Então, estou marcando aqui só para a gente ter uma compreensão de que essas decisões ela têm um impacto muito grande, porque logo depois da década de 90, houve um período de abrandamento, vamos dizer assim, dos ataques aos planos de previdência complementar. Se a gente olha esse período aí, vou dizer com todas as palavras, período do governo do PT, onde houve um crescimento muito grande dos planos, dos fundos de pensão, houve um período de abrandamento e de valorização dos fundos de pensão. Houve esse período de ruptura e que ele foi rompido exatamente no momento do golpe da presidenta Dilma Rousseff. Se a gente volta ali aliás, começa 2014, 2015, 2016, começa aí um ataque sistemático até chegar nesse momento em que hoje nós voltamos exatamente a um período com maior profundidade do que estávamos em 98. A história dos planos de previdência complementar, ela não se difere da de vocês. Primeiro, que apresentam déficit, e aí nenhum
patrocinador, nenhuma empresa. Tem o microfone ligado, por favor. Logo que as patrocinadoras apresentam déficit, eu tenho que continuar. Erenilda, eu tenho dificuldade de falar enquanto as pessoas estão falando paralelo. O melhor é manter a ética no hospital por mais algum tempo. Mesmo se não encontrarmos nenhum problema médico significativo. Então, voltando aqui meu raciocínio, apresenta-se um déficit. Esse déficit, nós participantes jamais temos acesso a como ele está constituído, né, por que surgiu esse déficit. Aí joga assim, uma grande responsabilidade em alguns investimentos, e aí a história, ela praticamente se repete no plano, e nós, da ANAPAR, tivemos um trabalho bastante substancioso, que inclusive, se vocês tiverem interesse em ter conhecimento desse trabalho, Cláudia Ricaldoni, que coordenou esse trabalho, nós demonstramos que, embora os investimentos que estão sendo apontados como sendo causa dos déficits, se a gente pega aqueles investimentos, ele significa pouco mais do que 14%, 15% do montante global. Ora, se é 15%, tem 85% aí que precisa ser explicado. E as patrocinadoras normalmente não explicam. Não explicam porque foi benefícios pagos além da capacidade da acumulação, né? Mas certamente o déficit tem muito mais relacionamento com o passivo do que com o ativo. Isso não tenha dúvida, nesse estudo ficou muito claro. Nós pegamos Petros, pegamos Postales, Funcef, que são os déficits mais relevantes, e não passa de 15% se caracterizar exatamente os investimentos que são apontados como sendo causadores dos déficits. E nós estamos aí discutindo aí onde está o déficit, então? Como é que nós vamos trabalhar nisso? E quando se coloca um mecanismo de resistência a essa política que é colocada, é até uma tentativa de explicação, a saída próxima dos patrocinadores é tentar fazer a retirada de patrocínio. E essa retirada de patrocínio, mais do que a Suzana falou aí, da profundidade disso, é a pior decisão que se possa tomar na relação com o participante. A retirada de patrocínio significa uma ruptura do contrato, onde as cláusulas que estão colocadas ali, elas deixam de existir e se começa uma nova vida. Ora, aí nós temos que dividir em dois segmentos. A discussão que a ANAPAR tem feito hoje, e orientado aí as questões judiciais e as questões administrativas, é exatamente nesse sentido. Nós temos que ter dois segmentos. Para os trabalhadores que já estão com benefício constituído ou aposentados, vamos chamar assim, é praticamente impossível de fazer uma retirada de patrocínio, a menos que se paga o benefício integral. E o que nós estamos chamando de benefício integral? Por que se pretende fazer uma retirada de patrocínio? Porque tira-se de uma situação onde eu tenho um benefício vitalício e me joga para uma outra situação onde eu tenho um benefício temporário. Tira de uma situação onde o risco é compartilhado e me joga para uma outra situação em que o risco ele é integralmente do participante. E a patrocinadora, ela sai bela e faceira da relação sem pagar absolutamente nada. Não é possível que o nosso judiciário, não é possível que o nosso estado de proteção social, ele possa fechar os olhos para isso. E, no entanto, fecha. Hoje nós temos uma síndrome da tempestade perfeita, onde temos o pior congresso que a gente possa ter aí, as pessoas que acompanham ao longo da história. Pode perceber isso, nós não podemos contar com os parlamentares
com grande parte dos parlamentares para nada. Você tem ali raríssimas exceções, mas os parlamentares estão mais interessados nos interesses pessoais do que garantir aí os interesses da sociedade. Nós temos uma economia em frangalhos, né, onde os próprios investimentos, aliás, todo o que foi feito no país foi no sentido de destruir o nosso parque industrial, as nossas empresas, onde tinha-se grandes investimentos hoje, esses investimentos praticamente deixaram de existir, porque se destruiu totalmente a economia, com um resultado, com uma tendência, inclusive, se você, todos aí que acompanham o jornal, eu estou aqui, não estou colocando minha opinião, estou constatando os fatos, como eu ouço e leio e vejo na imprensa o tempo todo. Se a gente observar, a saída dos fundos de pensão hoje foi carregar os títulos, carregar o seu patrimônio em títulos públicos, e aqui fica uma constatação de que rentabilidade de títulos públicos não paga benefício, né? Nós vamos ter déficit para o resto da vida, porque se ficar com rentabilidade de títulos públicos, nós não vamos sair dessa encalacrada. E como os investimentos foram criminalizados, hoje você pode pegar qualquer dirigente hoje de fundo de pensão tem pavor de sair de títulos públicos, porque ali tem uma situação teoricamente mais segura para eles, e nós vamos amargar com essa situação que estamos vivenciando. Nós temos aí um outro viés aí dessa síndrome, que é a questão do caos na sociedade. Caos na sociedade no sentido de que há uma intolerância muito grande, de que as pessoas hoje não têm capacidade de debater. Cada um que apresenta uma opinião, se é divergente da minha, já é inimigo e aí a gente não conversa. Há um distanciamento, sem entender que desse conflito, às vezes, de opinião, é que se converge aí para uma possibilidade de solução. E, coroando tudo isso, há uma concentração de rendas nunca vista na nossa história. Se a gente acompanha aí a pandemia, ela foi aí suficiente para aumentar muito a renda de um segmento em detrimento de nós que somos trabalhadores e que, como recurso da economia, ele é único, é preciso se tirar de um lado para beneficiar o outro. Não existe, dinheiro não dá em árvore. Então, assim, para concentrar em algum segmento é preciso prejudicar o outro. Então, todas essas reformas que aconteceram, todas essas alterações da legislação, e agora a reforma da Previdência Complementar que nós estamos enfrentando. Essa reforma, ela vem no sentido de liberar os patrocinadores, que aí eu estou dizendo, comprovando aqui com essa síndrome do caos social, jogando os aposentados e o que ainda não tem benefício, frustrando a expectativa disso, em favorecimento dos empresários e dos patrocinadores de fundo de pensão. Então, nesse caos, por isso que eu estou dizendo da coragem que vocês têm de iniciar uma atividade, é que nós estamos tentando remar. A ANAPAR está constituindo um documento onde nós estamos colocando neste documento a previdência complementar de que a gente acredita. Quais os princípios que a gente norteia, porque se a gente observa todo o discurso, é assim, olha, nós precisamos equiparar a previdência complementar fechada às abertas. Gente, isso é a pior estultice que se pode ter ouvido. Porque as abertas tem lá, tem o espaço dela, tem possibilidade de existir, mas é uma concorrência desleal com os fundos fechados. Porque você pega um banco com a sua rede de distribuição. Jamais uma CE vai concorrer com um banco. Jamais. Porque assim, você tem um segmento direcionado, um público
centralizado, enquanto a iniciativa aberta, os planos abertos, eles podem estar tendo aí uma rede muito grande de distribuição. Então, assim, quando vocês ouvem essa pataquada de que é concorrencial, é tentar equalizar o sistema, está significando o seguinte: olha, vamos fechar as portas dos fundos fechados e vamos abrir todos para os bancos e patrocinadores, os bancos e seguradoras, vamos abrir essa lógica dos planos abertos e vamos abandonar essa lógica do benefício constituído que a gente tem, do direito adquirido que a gente tem. Então, a luta ela é muito grande. E, para encerrar, eu ouso dizer o seguinte, que ninguém vai resolver essa luta isoladamente. Não adianta, eu falo C3E, a Fundação C3E. Eu aprendi isso com o Manuel Valente, que está aqui. Fiquei muito feliz de saber que ele está participando com a gente aqui, que é um companheiro da origem também da ANAPAR. Como é que a gente pode imaginar que uma fundação desse porte possa estar concorrendo com o sistema aberto? Está concorrendo com o Bradesco da vida, com o Itaú da vida. Então, assim... E grande parte dos dirigentes hoje, indicados pelos patrocinadores, ou por crença ou por determinação, eles seguem também essa lógica. Ao tirar o patrocínio de um plano existente e criar um outro plano com a lógica de mercado, o que ele está fazendo? Exatamente o jogo que o mercado está pedindo para ele fazer, né? E muitos participantes, muitos trabalhadores não observam o que está acontecendo. Eu vou pegar meu benefício, no outro plano que está me oferecendo também tem qualidades também que vai manter o meu benefício. Não vai manter o benefício. Os participantes vão ter um prejuízo que é difícil de quantificar isso no momento, porque você imagina, se o patrocinador hoje eu chegar a ser o Sandro, eu vou te dar aqui o valor que eu acho da tua reserva e vou te transferir essa sua reserva para um plano que nós estamos fazendo, que normalmente é um plano família, que é um plano orientado pela ABRAP, que deveria estar defendendo os planos fechados, mas entrou no mercado também, entrou no mundo dos negócios. E aí o que acontece? Se pega esse montante que está te oferecendo, sai com esse montante e tenta comprar um benefício vitalício aí nas outras instituidoras, nos outros planos, para ver qual que é o valor que você vai conseguir. Te garanto que menos de 50%. Então, o jogo é exatamente esse. É um jogo pesado, é um jogo desonesto, desleal, que está se fazendo com os trabalhadores. E só nos resta isso que vocês colocaram aqui no início. Só nos resta lutar para que isso não aconteça. Olha, Braulio, é possível evitar a retirada de patrocínio? Eu digo para vocês, não é possível evitar a retirada de patrocínio, porque eles já instituíram uma legislação, uma resolução, essa resolução já permite que se faça isso. O caminho para evitar uma retirada de patrocínio, nós, com a nossa experiência, nós temos percebido que é um caminho inglório. Então, o que é possível fazer? É possível fazer que os patrocinadores paguem o benefício que a gente tem direito, que é o benefício vitalício. Para mim, é indiferente se for num plano aberto, plano fechado, qualquer coisa, desde que me garanta o benefício até a minha morte, é indiferente. Então, assim, hoje a nossa luta e a nossa orientação tem sido nesse sentido, de agregar, de buscar a defesa do benefício vitalício. E como é que a gente pode estar trabalhando isso? Primeiro, cuidado com a tentação de, ao primeiro impacto, já ir para a justiça. Até porque, como eu disse aqui, nessa tempestade perfeita aqui, o judiciário não é a favor dos trabalhadores. A gente tem isso muito, muito claro. Então, o que a gente precisa fazer é ganhar tempo.
é ganhar tempo para que, num próximo governo, eu quero acreditar com toda a minha pureza d'alma de que estamos finalizando o período de terror, que a gente vai entrar num outro período um pouco mais adequado. Num próximo governo a gente possa trazer essa discussão com esse projeto que a ANAPAR está apresentando, juntamente com todos os participantes, a gente vem discutir previdência complementar sob a ótica dos trabalhadores e em benefício dos trabalhadores, porque a seguir do jeito que nós estamos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como é que nós temos sugerido, orientado e aí até conversado? Primeiro, criar dificuldade no próprio processo de retirada de patrocínio. Administrativamente, primeiramente. Primeiro pegar-se, olha, pegar o processo de retirada de patrocínio, entrar com uma denúncia na própria Previc sobre as inconsistências que tem nesse processo de retirada, que com toda certeza existe. E a Previc tem que se manifestar com relação a isso. Com isso, a gente vai ganhar tempo até chegar o momento em que a gente vai ter que ir para a justiça, sim, mas com dados e com substâncias e com um caminho percorrido que ele é necessário. Antes dessa live, eu estava discutindo exatamente isso lá com os trabalhadores do Sinergia, porque o setor que hoje está na alça de mira das retiradas de patrocínio é o setor elétrico. E esse setor precisa se organizar do Iapoque ao Chuí, se a gente quiser fazer um enfrentamento devido e não isoladamente, cada um com sua bela vontade, que eu acho que é muito importante isso, mas que diante do tamanho do desafio, talvez o resultado não seja tão suficiente para o sucesso que a gente precisa. Então, assim, grandes pinceladas, essa é a visão que a ANAPAR tem defendido, essa é a visão que a ANAPAR tem tentado trabalhar. A gente tem orientando a gente, ajudando a gente nesses debates, pessoas altamente qualificadas, ex-superintendentes da Previc, advogados, economistas, pessoas que, de boa fé, vamos dizer assim, pessoas que gostam do sistema, que têm amor pelo sistema de previdência complementar, que dedicam uma parte do seu tempo para que a gente consiga fazer esse enfrentamento que é tão necessário. E, em nome deles aqui, eu quero, em nome da diretoria da ANAPAR, agradecer aqui por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês aí essas iniciativas que nós temos tomado e ainda um resultado muito aquém do que a gente esperava que fosse, precisa que fosse, mas contando aí com a mobilização dos trabalhadores. E agora, para encerrar mesmo, uma questão que tem me chamado muita atenção. As entidades de representação dos trabalhadores, estou falando aqui sindicato, associações, que até há pouco tempo estava muito distante desse assunto. Falar em previdência complementar no sindicato era falar palavrão, porque não tinha nenhum interesse. Hoje já se volta entendendo que também trabalho deles, também necessidade que eles estejam organizados. E, lamentavelmente ou graças aos sindicatos, é que a gente consegue as nossas vitórias. A gente precisa estar organizado nas nossas entidades, a gente precisa estar organizado nas nossas associações e numa cooperação ampla, numa mobilização ampla, fazer o enfrentamento necessário para defender os nossos direitos e os nossos interesses. Muito obrigado aí pela atenção e desculpe se eu me estendi um pouco, mas é só para dar são muitos assuntos e acaba a gente empolgando um pouco na fala. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Braulio, as tuas informações, o teu incentivo ao nosso trabalho e também a tua sinceridade, né, do quanto é difícil essa luta, né, para a gente levar adiante, né? E eu acho que bem colocado, temos que procurar fazer com que o processo demore um pouquinho, para que a gente consiga negociar numa outra base com os
os entes do governo, que é, em última análise, quem decide, né? A Previc, por exemplo, para dar um encaminhamento numa retirada do patrocínio, deveria receber um arrazoado e avaliar esse arrazoado, né? Mas isso já não tem acontecido mais. Então, muito obrigado. Agradeço muito a tua disponibilidade, sei da tua correria, né? Inclusive, nós nem estávamos aqui programando as perguntas, justamente porque sabemos aí da tua agenda. Acho que a tua fala foi bem explícita, né? Bem clara para isso. Bom. Mas eu estou à disposição. Agora, meu compromisso até meia-noite é com vocês, não tem preocupação. Eu diria o seguinte, eu vi algumas mãos levantadas, eu não sei se por sem querer ou querendo, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir 5 inscrições para aproveitar fazer alguma pergunta para o Braulio. Para começar, Braulio, eu vou fazer a primeira, tá? Que é a respeito, sei, das movimentações que envolve as articulações junto ao Congresso Nacional, né? Ouvi falar alguma coisa de audiência pública que já poderia estar havendo, no sentido da mudança de legislação. Tu tem alguma coisa nesse sentido? Responde uma a uma? Sim, acho que sim, enquanto o pessoal esquenta aí. Tá. Não, a audiência pública, eu imaginava que você fosse fazer... Vou falar em 2 audiências públicas. Tá. Não, é só uma audiência pública. A audiência pública de que nós estamos tratando, nós estamos tentando organizar, da forma que eu falei com vocês aqui, de juntar o setor elétrico, os setores que estão hoje afetados por esse processo de retirada de patrocínio, e promover uma audiência pública lá na Câmara, para que a gente leve esse assunto para o Parlamento, e o Parlamento tenha conhecimento, tem conhecimento, mas eles tomem atitude com relação a isso, e até porque, como a gente tem observado, o papel da Previc tem sido muito tendencioso nessas retiradas de patrocínio. Absolutamente tendencioso. Então, assim, tudo pró-patrocinador e zero para os participantes. Então, assim, nós precisamos levantar esses casos, levar para a discussão do parlamento, e a responsabilidade aí de cada segmento aí das regionais, que busca os seus parlamentares. Tem parlamentar que são próximas a vocês, levar esse assunto e colocar ele na pauta e tentar ver se a gente consiga mobilizar, porque a ação ela será para a defesa desse nosso interesse, ela é eminentemente política. É eminentemente política. A gente pode até conseguir uma liminar nesse primeiro momento, pode, mas como a legislação já foi deturpada, né, o CNPC já alterou a resolução, criou a resolução, criando formalidade para esse processo, então nos resta discutir no Congresso a usurpação do poder, né? O CNPC está criando leis que substitui, que vai além da Lei 108 e 109. Então, esses temas eu acho que a gente precisa estar discutindo no parlamento. O outro tema que você traz é que, aproveitando essa necessidade que abriu a emenda constitucional 103 de abrir uma possibilidade dos servidores públicos ter previdência complementar, a obrigatoriedade dos planos de previdência complementar, então haveria necessidade de fazer uma alteração na Lei 109 para permitir isso. Então surgiu aí uma proposta de alteração da Lei 109, ela foi pensada no MK, que é uma associação do mercado de capitais. Você tem uma ideia, mercado de capitais discutindo previdência complementar sobre a ótica do sistema financeiro, de alteração das leis 109. E faz uma
uma proposta de terra arrasada nos planos de previdência complementar. Acaba com tudo. Praticamente aí não... Acho que não exagero dizer que praticamente decreta o fim dos fundos fechados de previdência complementar, abrindo o mercado todo para o sistema aberto. Então, essa luta, a ANAPAR fez uma grande resistência, fez aí alguns seminários, denunciou isso, até fizemos uma audiência pública no parlamento, lá no Congresso, para discutir essa alteração, e ela ficou, por enquanto, silenciada. Mas já temos notícia que está vindo outra agora do Ministério de Economia, de que ela é pior do que essa proposta do MK. Então, assim, a gente não dorme em paz por esse período aí de fim de governo, que o saco de maldades que precisa ser implementado, ele ainda tem alguns apelos aí que ele vai tentar impor, ele vai tentar fazer para cumprir o acordo que ele fez aí com os mecanismos que o elegeu. Então, assim, nós precisamos estar muito atentos com relação a isso também. Sandro, eu acho que é sobre esse projeto que você tinha falado. Isso. Eu vou, inclusive, pedir desculpa para o pessoal. O Dagoberto está ali levantando a mão. Eu acho que era bom que colocasse no chat, porque eu lembrei também que eu tenho compromisso com os nossos próximos palestrantes também, né? Senão vai atrasar muito, na ânsia de ouvir o Braulio também a gente... mas temos que continuar o nosso horário em relação. Então, eu peço o Dagoberto e os demais que tinham alguma questão que coloque no chat, depois a gente encaminha para o Braulio aí para fazer as respostas, tá bem? Okay. O nosso próximo assunto, então, é o assunto sobre as ações para evitar a retirada de patrocínio, né? Acho que o Braulio deu bem um indicativo das dificuldades, e nós estamos jogando esse jogo. Quem acompanha as nossas posições no grupo vê que está muito em fase do que a gente vem colocando ali. Antes de apresentar os nossos próximos convidados, eu queria dar 2 rápidos informes, que é gancho, na verdade, para depois, talvez, algum desses itens sejam desenvolvidos pelos nossos palestrantes, né? O primeiro é o informe de que a APAR RS já fez a sua primeira ação externa, né? Nós encaminhamos hoje a Previc uma denúncia, né, sobre a CEG, né, que não celebrou a CEG, principalmente para o Braulio não sabe, é uma empresa desdobrada do antigo sistema CE e que se mantém estatal. Pois essa empresa não celebrou convênio de adesão com a fundação, e seus empregados estão fazendo parte dos 2 planos CEPREV e Plano Único. Com esse objetivo, nós temos 2 objetivos com essa denúncia, tá? Incidir sobre o processo de privatização da CEG, porque no edital da CEG não consta dívida previdenciária, e nós queremos incidir no processo de retirada de patrocínio, já que, uma vez a empresa celebrando o convênio de adesão, resta uma empresa que ainda não pediu a retirada do patrocínio, e que isso é mais uma indefinição que tem em frente. Então, é uma ação que já foi tomada, a primeira ação externa da APAR. Um outro, rapidamente, que eu quero abordar, acho que muitos de vocês acompanharam nos grupos, né, um informe das entidades, onde eles informam que entraram na justiça buscando evitar a retirada do patrocínio. Olha, a gente pode dizer que estamos muito contentes com isso. Afinal de contas, né, essa é uma tese que nós vemos defendendo há meses, né, e não encontrávamos eco nas entidades, como eles dizem que defendem os interesses há décadas. Bom que se convenceram, né? Nós nunca quisemos ser os pais das crianças, nem ter... Muito pelo contrário, nós
convidamos e fizemos uma reunião com essas entidades, onde, inclusive, nós expomos, inclusive, o motivo que eles entraram na ação, com essa ação judicial, que ela se baseia, Braulio, até numa ação que foi entrada lá no Paraná, né, onde restou anulado, já em segunda instância, alguns artigos da CNPC 11. Ou seja, em tese, não temos regulamento para operar a retirada do patrocínio. Quem acompanha as nossas posições no grupo sabe que essa era uma das posições que nós defendíamos, né? Enfim, né? Que bom. Tá? Que bom que temos aliados nessa luta aí que nós estamos travando. Né? Bom, queremos então apresentar os nossos próximos palestrantes, né? Na verdade, são dois representantes do escritório do COP Advogados, né? Castro Osório e Pedracian, que é o escritório que tem nos acompanhado nas primeiras reuniões preparatórias da APAR, né? Então, já na apresentação, vai aqui o nosso agradecimento, se aqui estamos fazendo uma live com uma entidade absolutamente regularizada, devemos muito ao escritório que nos presta a consultoria jurídica. O Antônio Scosteg Castro é advogado trabalhista e uma larga experiência aí no meio sindical, assessorando vários sindicatos em épocas tão difíceis como essa, né? E o Luiz Gustavo Capitani é um advogado especialista em direito previdenciário que vem tratando as nossas questões e tem aparecido aí nas nossas reuniões, eu acho que ainda vai aparecer muito, né? O assunto, então, que eles vão desenvolver é fazer uma análise jurídica sobre a conjuntura da retirada de patrocínio e depois uma apresentação das ações que pretendemos executar, naturalmente, sob uma ótica inicial, né? Os assuntos estão sendo aprofundados. Eu gostaria de lembrar, né, que após as inscrições, após a fala dos dois advogados, então, serão abertas as inscrições a respeito desses assuntos que eles vão apresentar, né? Reforço aqui que as pessoas mantenham os microfones desligados para evitar ruídos ambientais, que registrem suas perguntas prioritariamente no chat, porque se não der tempo, a gente depois responde. Agora, se preferirem a manifestação oral, utilizem o ícone do aplicativo, e aí serão atendidos por ordem de inscrição. Então, passo a palavra ao companheiro e amigo Castro.